avançamos então para a lição da quinta-feira, onde o Salmo 51 será considerado. E o autor começa relembrando, nós já vimos isso em duas oportunidades, a experiência de Isaías, como ele se sentiu quando em visão foi levado à sala do trono, como ele reagiu vendo a sua impureza, a sua pecaminosidade, e depois de ser tocado pela brasa viva do altar, como ele também se colocou à disposição de Deus e respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta história icônica, destacada no livro do profeta Isaías, aparece aqui para nós agora como parte da introdução daquilo que o autor vai destacar no Salmo 51. Salmo 51 é um dos salmos mais amados de todo o saltério, de todo o livro dos Salmos, porque ele retrata a confissão do pecado de Davi, o seu reconhecimento, o seu arrependimento e como ele reagiu depois de ter sido notificado pelo profeta Natan da sua culpa. E sabe, irmãos, o autor fez uma menção aqui muito interessante: ser chamado à presença de Deus, em última análise, é ser chamados de volta para o lugar onde estivemos, onde nós estávamos antes da entrada do pecado. Que pensamento lindo! E Deus, em sua sabedoria, ele designou os redimidos, os pecadores, chamados, que aceitaram o chamado de Deus e que aceitaram o perdão, a purificação, a transformação que ele oferece, como seus porta-vozes, E este apelo final, registrado ali em Apocalipse 18, será dado por mensageiros a quem Deus vai comissionar. Então, irmãos, eu destaquei aqui 3 versos do Salmo 51, os versos 13, 14 e 15. É claro, nós amamos o Salmo como um todo, recitamos muitas vezes o versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. É um verso que nós recitamos muitas vezes. E esta experiência de pecado, queda, perdão, restauração de Davi, conduz a um outro patamar que muitas vezes nós não destacamos no Salmo 51, que é o patamar de um proclamador, de alguém que vai dar testemunho. Diz assim, verso 13. Primeiro no verso 12, irmãos, Davi pede: restitui-me a alegria da salvação. Eu acho que tão lindo. Ele pede que Deus lhe restitua a alegria da salvação perdida no seu pecado. Depois, então, ele diz assim: ensinarei aos transgressores os teus caminhos, verso 13. Depois, no verso 14, a minha língua exaltará a tua justiça, e no verso 15, a minha boca manifestará os teus louvores. Depois de pedir que Deus crie dentro dele um coração puro, renove o seu espírito, pedir que a alegria da salvação lhe seja restituída, Davi assume 3 compromissos: ensinar aos transgressores, exaltar a justiça de Deus e confessar com a sua boca as maravilhas que Deus operou na sua vida. Ser chamado, portanto, irmãos, para ser perdoado é uma parte do processo do redimido. A outra parte se complementa, ela segue quando nós damos testemunho daquilo que Deus fez por nós. E é isso que está destacado aqui nas 3 mensagens angélicas do capítulo 14 de Apocalipse, e elas estão, eu achei essa observação muito oportuna, muito linda, e eu destaco aqui, estou abrindo a minha Bíblia no capítulo 14 do Apocalipse, dizendo com grande voz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. O autor destaca que o primeiro elemento desse conjunto é o evangelho. Depois vem o temor a Deus, depois vem a glória a Deus, depois vem a hora do seu juízo, depois vem a adoração. Tudo começa pelo evangelho. O evangelho são as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Irmãos, será que nós podemos trazer isso para a nossa vida, para a nossa experiência pessoal? Será que a nossa experiência com Cristo começou ao recebermos o evangelho, a mensagem pura da salvação, e depois todas as coisas vão sendo acrescentadas?
O autor trouxe aqui um texto do Caminho a Cristo, página 50, que diz assim: tão logo uma pessoa aceita Cristo, em última análise é um ser, tão logo uma pessoa aceita a Cristo em seu coração, nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. Eu achei que muito bem apresentado esse parágrafo, essas duas linhas. O parágrafo continua: quando nós temos discernimento de quem nós éramos, onde estávamos, e que só chegamos à condição de salvos e salvação pela graça de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, pela sua redenção oferecida, nós não vamos deixar de apresentar aos outros aquilo que o amigo Jesus, que também é nosso Senhor e Salvador, fez por nós. Que maravilha! É por isso que nas mensagens dos 3 anjos, a primeira mensagem ela começa com o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, querido amigo, eu espero que na nossa experiência religiosa, na nossa experiência espiritual, a base, o ponto de partida seja o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, Cristo Salvador, Cristo Redentor, o Cristo Perdoador, o Cristo Purificador, e que esta seja a base para de onde nós partiremos para compartilhar que é chegada a hora do seu juízo, que devemos honrar a Deus, glorificar a Deus, adorá-lo, que estes elementos tão fundamentais e importantes da nossa fé estejam calcados, estejam solidificados na nossa vida, no Evangelho de Cristo Jesus, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.